Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Não foram só tuas pernas na cruz, não foram só teus braços na cruz. Foi por inteiro, foi por inteiro. Não foram só tuas pernas na cruz, não foram só teus braços na cruz. Foi por inteiro, foi por inteiro. Assim eu quero me entregar, assim eu quero te amar. Pela metade não, mas por completo sim. Assim eu quero me entregar, assim eu quero te amar. Pela metade não, mas por completo sim. Traz tua glória.
foi por inteiro, foi por inteiro. Pela metade não, mas por completo sim, foi por inteiro. Graça e paz, meus irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje eu vou falar Jesus, o nosso perfeito alimento. E, portanto, quero hoje que você seja abençoado, entendendo que Jesus supre todas as suas necessidades. Ele pode fazer com que você seja abençoado em todas as áreas. E por isso eu quero ler um texto que se refere a respeito de Jesus. O texto será aqui, João, capítulo de número 6, versículo de número 48, que diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Ou seja, esse texto mostra algo interessante, mas eu quero orar por você para que você seja abençoado e Deus ilumine a sua mente e o seu coração. Senhor Jesus, abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, todas as pessoas, que eles sejam edificados e abençoados para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Esse texto, escrito pelo evangelista João, se refere como Jesus, como o maná, como o pão vivo que desceu do céu. Uma vez que todos os judeus estavam criticando Jesus Cristo, por ele está se revelando como o maná personificado, o maná que se revelou, que é o próprio Cristo. Mas para nós entendermos isso, precisamos regressar ao texto onde tudo isso se inicia, que é em Êxodo, capítulo de número 16, do versículo 1 em diante. Começa falando a respeito da insatisfação do povo. O texto está escrito assim, no versículo 1 do capítulo 16. E partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, e disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e a fartar, pois nós trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Diante dessa queixa que todo o povo de Israel fez a Moisés, fez a Arão, e fazendo também ao próprio Deus, entendemos que aquele povo não estava satisfeito. O que aconteceu? Aquele povo havia 2 meses e 15 dias que havia saído do Egito com a esperança, com a expectativa de chegar a Canaã. Mas Deus ali se revela de maneira tremenda como aquele que iria suprir todas as necessidades daquele povo. Portanto, meu amado irmão, eu quero dizer para você, Jesus é o teu maná, Jesus é aquele que supre todas as suas necessidades. Mas é importante dizer, eu particularmente amo essa passagem, porque revela um dos maiores milagres do Egito. A gente sabe que a Bíblia mostra a respeito de vários milagres, sinais que aconteceram, via Moisés, via esse homem de Deus. Quando Moisés foi para o Egito, ele fez, através da onipotente e poderosa mão de Deus, os 10 milagres no Egito. A gente sabe, conhece a história de que Deus abriu o mar vermelho através daquele grande líder, Moisés. A gente sabe da história de que Moisés, usado por Deus, fez com que uma coluna de nuvem, de fumaça, ficasse durante o dia para proteger o povo do calor. E que durante a noite vinha uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Sabemos da história de que a roupa daquele povo crescia no corpo. Mas, diante de todos os milagres que foram feitos, via Moisés, via esse homem de Deus,
eu particularmente acho o maná um dos maiores milagres de Deus na vida daquele povo, como evidência de que Deus supre as necessidades mais particulares da sua igreja e do seu povo. Porque o maná, ele era composto de todos os nutrientes necessários para que o povo vivesse bem e saudável. O maná era composto de todos os tipos de necessidades que nós precisamos para suprir as nossas carências biológicas, físicas, emocionais, e Deus, através do maná, fez com que o nome dele fosse glorificado. A gente sabe muito bem que qualquer pessoa hoje que tenha dificuldade com algum tipo de alimento, ele tem que procurar um nutricionista, a fim de que ele oriente essa pessoa para que ele tome um tipo de alimento, coma, beba determinados tipos de alimento que vá suprir as suas necessidades de maneira específica. Mas o milagre do maná é que o maná, ele contém todas as necessidades que nós precisamos, tudo o que é necessário para nós, a suficiência está no maná. E o maná, naquela época, para aquele povo, era algo inédito, extraordinário e maravilhoso. E eu quero dizer para você, Jesus é o teu maná. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. E é esse pão da vida que eu quero te apresentar neste momento como solução para os seus problemas, como aquele que pode suprir todas as suas mais íntimas necessidades. Ele cuida de você nos detalhes, no seu alimento, no seu deitar, no seu levantar, Ele cuida de você. Mas vamos meditar um pouquinho nesse texto a respeito do maná. O capítulo 16 do livro de Êxodo mostra justamente como Deus estabeleceu o maná para o seu povo. A Bíblia mostra que o povo estava insatisfeito, reclamando, murmurando, querendo mais estar no Egito, comendo carne, comendo pão, comendo abóbora e outros alimentos do Egito, com saudade do Egito, enquanto eles estavam com Deus e eles não estavam percebendo a grandeza do que Deus iria fazer, a grandeza do que Deus ia mover nas suas vidas. É importante destacar como Deus estabeleceu o maná para o seu povo. A Bíblia fala no capítulo 16, em diante, no versículo 4 em diante, que o povo de Israel recebeu a ordem direta de Deus. Vocês vão colher o maná todos os dias. E este maná, ele será algo que vocês devem ser julgados de como você analisa a lei, de como você preserva a lei, de como você obedece à lei. Ou seja, o maná era uma maneira de Deus provar se o povo era fiel ou infiel, se o povo obedecia ou desobedecia. Por quê? Porque o maná tinha algo interessante. Deus falou, vocês vão colher todos os dias o maná, de domingo a sexta-feira, de domingo a quinta-feira, 1,5 kg, foi o que Deus estabeleceu. Um gomer, era uma vasilha na época, um tipo de peso, ou seja, um gomer para cada pessoa, 1,5 kg de maná por dia, por pessoa, dentro de uma casa. Então, todos os hebreus que saíram do Egito durante todos os dias, de domingo a quinta-feira, pegava um gomer de maná por dia. 1,5 kg para se sustentar, para se alimentar, para utilizar daquele maná. Porém, no sexto dia, diz as Escrituras que Deus falou, vocês vão pegar dobrado, 2 gomeres, vocês vão pegar 2 gomeres, ou seja, 3 quilos, porque no sábado vocês não vão poder pegar, porque é o descanso do Senhor, é o sábado do Senhor. Então, o que eles fizeram? Eles foram provados nisso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nesse ponto é que Deus nos prova de como nós confiamos nele, de como nós acreditamos na sua palavra. Jesus é o pão da vida, Jesus é a nossa necessidade suprida, diária. Então a gente observa que aquele povo não foi fiel, não foi obediente. Por quê? Porque Deus havia falado, vocês vão pegar 1,5 kg por dia, um gomer por dia. Mas eles, na incerteza e na falta de confiança, na falta de fé de que Deus poderia não dar o maná no dia seguinte, eles pegavam o maná maior, eles pegavam 3 quilos, 4 quilos por pessoa, e de repente eles se acumulavam de incerteza, e isso gerou uma desobediência. E Deus falou através de Moisés, todos aqueles que não acreditarem na minha provisão do dia seguinte, e pegarem a mais, pensando que eu não vou mandar a necessidade do dia seguinte, o maná vai apodrecer, o maná vai
feder, o maná não vai ser comestível, todos vão perder o maná. Isso de fato aconteceu. Pela incerteza do povo, pela desobediência do povo e pela falta de fé daquele povo, eles pegavam a mais, sem saber que Deus iria mandar no outro dia seguinte. Então, o maná ficava podre por conta da falta de fé. Da mesma forma aconteceu quando Deus pediu para que o povo não pegasse no sábado, porque Deus não ia mandar maná no sábado, mas que eles teriam que pegar duas medidas na sexta-feira. E aí esse povo novamente desobedeceu, foi ao sábado pegar, sendo que Deus disse que não iria mandar no sábado. Ou seja, irmãos, nós entendemos que essa passagem mostra de maneira muito clara de que nossa fé em Deus, nossa confiança no Senhor deve estar super acima de qualquer incerteza do dia seguinte, de que Jesus possa suprir as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades diárias. Você não deve ficar preocupado com o dia de amanhã. A Bíblia já diz isso, as Escrituras já nos mostram isso. Basta cada dia o seu mal. Jesus é o pão nosso de cada dia. Ele supre as suas necessidades mais íntimas diariamente, seja de um alimento, seja da saúde, seja do ar que respiramos, seja de tudo que a gente vive. Ele supre todas as nossas necessidades. Então, quando aquele povo se comportava não acreditando que Deus ia mandar no outro dia e pegava dobrado, Deus estava dizendo que eles estavam sendo reprovados segundo a lei. O capítulo 16, versículo de número 4, mostra isso. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente, e a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A maneira como aquele povo desconfiava que o maná não viria no outro dia, provava que aquele povo não acreditava na lei de Deus, provava que aquele povo estava aquém da lei que Deus estabeleceu. Portanto, quero dizer para você, se você não acreditar que Jesus pode suprir todas as suas necessidades no dia de hoje, e também no dia de amanhã, e também na semana, também no mês, no ano, e durante toda a sua vida, você também não está agradando a Deus. Então entenda, Jesus quer que você entenda que Ele é o melhor alimento para você, é o perfeito alimento para você, é quem supre todas as suas necessidades. O importante, querido amado irmão, que eu vejo nesse texto, é o milagre do maná. 40 anos esse povo comeu esse alimento. Como já disse, qualquer pessoa hoje precisa ter uma série de alimentos para poder conseguir viver com saúde na terra. Mas o maná era um tipo de alimento só, mas esse alimento era suficiente para que aquele povo fosse saudável e não adoecesse, e não tivesse problemas de saúde de outras ordens, não ficasse desnutrido. Aquele povo era um povo saudável. Mas por que aquele povo era saudável? Por um motivo, porque eles comiam do maná que Jesus mandava todos os dias, que Deus mandava todo dia, que é o próprio Messias, o próprio Cristo. Então a gente vai observar alguns outros detalhes aqui importantes nessa passagem. Tinha 2 detalhes importantes, como já mencionei um deles. O detalhe é, se aquele povo pegasse a mais, apodrecia. Se o povo deixava de pegar cedinho, o maná derretia, porque o maná derretia com o sol. O que eu entendo com isso? O texto mostra no capítulo 16 do livro de Êxodo, que se aquele povo demorasse de acordar e fosse buscar o maná com o sol já alto, o maná derretia. Qual é a lição importante que eu entendo aqui? O maná deve ser buscado com intensidade, como uma obrigação diária, como alguém que tem diligência, como alguém que acorda cedo e vai buscar o seu pão de cada dia, e vai buscar o seu maná, e não fica esperando até tarde, achando que ele vai ficar lá o tempo todo. Isso é interessante, irmãos, porque a gente observa muitos crentes que querem vencer na vida, querem conquistar as coisas, querem muitas vezes que Deus supra as suas necessidades e abençoe suas vidas. Mas assim como o princípio do maná, ele se aplica também a nós. Ou seja, se você ficar dormindo, sem expectativa, sem buscar o seu maná de manhã cedo, sem buscar o seu maná de maneira diligente, ele vai derreter, o sol vai aparecer e você vai perder a oportunidade que Deus está te dando. Quantas pessoas não têm diligência, não têm perseverança, não correm atrás? Esse princípio do maná é maravilhoso, ou seja, se o povo dormisse, se o povo ele ficasse dormindo e não fosse cedo buscar o maná derretia.
Imagine na nossa vida se nós também não agirmos dessa forma, se nós não formos pessoas proativas, diligentes, de corrermos atrás das bênçãos que Deus já nos deu, mas que depende de nós a perseverança, a diligência, a proatividade. A gente não vai conseguir nunca vencer na vida. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que Deus tem feito o maná descer todos os dias em suas vidas, mas por falta da sua diligência, proatividade e muitas vezes preguiça, não tem conseguido ter as suas necessidades supridas. Por isso eu quero dizer para você, neste momento, se levante e busque o maná que Cristo já estabeleceu para a sua vida. É tempo de diligência, é tempo de proatividade. Estamos vivendo em um tempo de pandemia. A criatividade, a diligência, a inteligência, a expertise, neste momento, direcionada por Deus, vai fazer com que muitos se destaquem entre outros. Por quê? Porque estão acordando cedo e buscando o maná, sem que o sol raie para derretê-lo. Então busque a Deus, busque ao Senhor e busque direcionamento. Eu tenho certeza que você vai ter todas as suas necessidades supridas em todas as áreas: financeira, espiritual, conjugal e ministerial. Deus tem coisas grandes para fazer, até mesmo na sua empresa, no seu trabalho. Seja proativo, não deixe o sol se pôr, não deixe o sol aparecer, não deixe que o dia termine. Corra atrás, busque as coisas que você tem. E na verdade, até corrigindo, não corra atrás, corra na frente, busque, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Esses dois detalhes são importantes quando se refere ao maná. Mas é interessante destacar também, queridos, que tinha algo importantíssimo no maná. O maná sustentou durante 40 anos mais de 2 milhões a 3 de pessoas no meio de um deserto, porque Deus tinha a finalidade de suprir aquele povo. Mas é interessante algo que aconteceu no maná. Deus usou Moisés e disse: Moisés, pegue um maná, um gomer de maná, coloque dentro da arca da aliança, e este pote de maná vai ser para lembrança das futuras gerações. Ou seja, ele deixou claro que queria que um maná, um pote de maná, ficasse dentro da arca da aliança, para que as futuras gerações o conhecessem, sabessem que Deus supriu as suas necessidades. A pergunta é: que maná é esse que ficou durante muitos anos sobre aquele pote e não derreteu? Porque você se lembra, como eu já falei, se pegasse a mais, ele apodrecia. Se o sol resplandecesse sobre ele, ele derretia. Mas diz as Escrituras Sagradas que esse maná que estava dentro da arca, ele não derretia, nem apodrecia. Esse maná ficou durante muitas gerações, como testemunho de que Deus supre a necessidade do seu povo, de que Deus cuida do seu povo, e que Deus estava trazendo vitalidade para aquele povo durante todo aquele tempo. Que maná é esse? É uma pergunta interessante. E aí, eu quero dizer para você, as futuras gerações conheceram esse maná, ouviram falar desse maná, e até hoje esse maná é pregado para todas as gerações, e eu me refiro a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é esse maná. A gente entende isso como uma alusão a um tipo de Cristo no Velho Testamento. Inclusive, no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 9, fala, no versículo 4, que lá tinha um pote com um maná. E lá se refere a Jesus Cristo, é uma ponte a Jesus. Jesus é o maná que supre as necessidades do homem. Mas no Evangelho de João, algo se ilumina, algo se agiganta, como testemunho de que Deus, ele estava falando com o povo no Velho Testamento. Quem era o maná? Jesus. O texto mostra em João, capítulo 6, versículo de número 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Ali nesse texto, João, o evangelista João, estava ouvindo a pregação de Jesus e depois redigiu isso, dizendo: Jesus se revelou como maná, que as pessoas, os hebreus, os seus pais na fé,
comeram no deserto, mas morreram, porque o maná era somente uma alusão ao perfeito maná, ao alimento perfeito, que é Jesus Cristo. Ele é o alimento perfeito para a nossa vida. Portanto, querido, eu quero dizer para você, você precisa estar satisfeito com Jesus. Você precisa estar extremamente satisfeito, alimentado, saciado por Jesus Cristo. Porque todos os grandes pecados da vida são pela insatisfação. Todos os grandes pecados da vida são pela insatisfação. Observe o primeiro pecado da Bíblia, que é o pecado de Adão e Eva. Eva tinha todos os alimentos para comer. Ela podia comer tudo. Adão também poderia comer tudo. Mas eles ficaram encantados em comer aquilo que desagradava a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando foi persuadido pela serpente, quando foi persuadida pela serpente, Eva, ela ficou encantada e quis comer um fruto que era proibido e que não lhe era necessário, porque ela tinha tudo, mas a insatisfação gerou o pecado nela. Quando nós estamos insatisfeitos na vida, nós podemos ter tudo que Deus tem nos dado, bênçãos na nossa família, na nossa saúde, na nossa vida, no nosso emprego, e mesmo assim, ao ouvirmos as melodias do diabo, o convencimento do diabo, as falas do inimigo, e aquilo que ele coloca na nossa mente, tentando nos fazer insatisfeitos, nós pecamos contra Deus. Você precisa ser uma pessoa satisfeita, reconhecer a satisfação. O interessante, queridos, que eu olho nesse texto também, é que quando aquele povo, o povo de Israel, estava reclamando e dizendo: nós temos que voltar para o Egito, ou nós estamos com saudade do Egito, porque lá nós tínhamos pão a fartar, lá nós tínhamos abóboras, nós tínhamos melões, nós tínhamos muitas comidas, cebolas no Egito, e nós hoje só temos esse maná que todos os dias desce sobre nós. Nós não aguentamos mais esse maná. O povo agora estava insatisfeito pelo maná. O que isso quer dizer? Hoje nós, povo de Deus, hoje nós, igreja do Senhor Jesus, quantas vezes nós estamos também fazendo essa mesma analogia? Achamos que as coisas do mundo é mais interessante, achamos que as benesses do mundo, as coisas deste mundo é mais importante, e aí nós reclamamos também. Como é bom alguém que faz isso ou aquilo do mundo ímpio, depravado, algo pecador, algo errado, e muitas vezes ele está fazendo essa mesma comparação de Deus na vida dele, de Cristo na sua vida, de Cristo suprindo as suas necessidades, e ele fazendo comparações quando ele era ímpio, quando ele não conhecia Cristo, e ele muitas vezes vai fazer isso de maneira injusta com Deus, que tem suprido as suas necessidades. Não compare Jesus Cristo com nenhum alimento do Egito. Não compare Jesus com nenhum melão, com nenhum pão, com nenhum bolo, com nada do Egito, porque Jesus é incomparavelmente melhor. A Bíblia fala que aquele que comeu o maná do deserto morreu, mas aquele que come do próprio Cristo, que come da minha carne e bebe do meu sangue, como o próprio Cristo diz, ele vai ter vida eterna. Então você, querido irmão, seja satisfeito com Jesus Cristo, esteja satisfeito com Ele, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, como é que está a sua vida? Você tem sido uma pessoa satisfeita com o que Deus tem feito em sua vida? Você tem sido uma pessoa alegre, graciosa, grata por tudo que Deus tem feito em sua vida? Esse povo reclamava de tudo. Observe que quando Deus mandou o maná, esse povo agora critica e quer comer carne, comer codorna. O próprio texto no capítulo 16 mostra que esse povo comeu codorna. Deus enviou codorna para esse povo. E diz as Escrituras que as codornas vinham ali voando próximo de 2 metros de altura para alimentar mais de 2 milhões a 3 milhões de pessoas no meio do deserto. E diz a Bíblia que o povo desacreditou também, achou que não iria vir codorna. Deus mandou codorna para aquele povo e diz que a Bíblia Sagrada fala que muitos engasgaram, se empantufaram de tanto comer. Mas Deus mandou a necessidade para aquele povo. Mas a codorna não era todos os dias. A codorna aconteceu pelo menos uma vez nas Escrituras que a gente mostra. Mas o maná é que sustentava aquele povo. O maná era que fortalecia aquele povo. Quero dizer para você, meu irmão, o maná é a palavra de Deus.
O maná é as escrituras sagradas. A Bíblia fala que Jesus é o verbo que se fez carne, é o logos de Deus na terra, é a palavra que nos sustenta. A Bíblia mesmo diz, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, em Mateus 4, diz as Escrituras que Satanás chegou para Jesus e disse: transforma essa pedra em pão, como Jesus estava com fome, mas Jesus disse para ele: sai, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos supre, a palavra de Deus é o próprio Jesus, a palavra de Deus é o próprio maná, é o pão vivo que desceu do céu. E eu quero dizer para você, meu irmão, nesses últimos minutos que eu tenho para falar para você, você precisa ser uma pessoa que acredite que Jesus Cristo há de suprir todas as suas necessidades diariamente. Estamos num momento de pandemia, estamos num período onde muitos estão desempregados, onde muitos estão extremamente preocupados com o dia de amanhã, com o futuro do país, com o futuro da sua família, com o futuro dele na empresa, com o futuro incerto na escola, na faculdade, em várias áreas. Estamos vivendo um momento delicado no nosso país, mas eu quero dizer para você que Jesus supre a sua necessidade, que Jesus pode cuidar de você, que Jesus pode enviar um milagre para você e abençoar você e suprir você diariamente para a glória de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer para você, que é importantíssimo: Ele é um maná, é um alimento perfeito. Ou seja, quando Jesus ele provê para nós, quando Jesus supre as nossas necessidades, nós somos supridos em todas as áreas. O maná alimentava o povo em todas as áreas. Ele alimentava aquele povo. Ele também pode alimentar você. Não se preocupe. Creia que Deus há de prover o seu dia de hoje e o seu dia de amanhã para a glória de Deus. Também é importante destacar para você: seja obediente. Se Deus pedir para você, como fez com o povo de Israel, e muitos deles foram reprovados, eu quero que você colha 1,5 kg, 1 gomé por dia. E também na sexta-feira, 2 gomeres na sexta, porque no sábado eu não vou mandar. Creia, obedeça a palavra de Deus, não fique questionando, não fique tentando negociar com Deus. Se Ele disse que é 1,5 kg por dia, é 1,5 kg por dia. Se você pegar mais, vai apodrecer. Ou seja, Deus quer que eu e você sejamos obedientes à sua palavra e creia que do jeito que Ele falou, vai se cumprir. E Ele não vai nem fazer diferente, nem fazer de maneira confusa. Ele vai fazer do jeito que Ele falou, da maneira que Ele expressou na sua palavra. Terceira coisa que eu quero que você entenda e acredite, que Jesus Cristo é aquele que vai fazer perpassar as gerações o seu maná, que é Ele, que é o pão da vida. Ele pode suprir as suas necessidades espirituais, e você vai ser abençoado para a glória do Senhor na sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ela não é alimentada por coisas fúteis, coisas vazias dessa vida, coisas seculares. A sua vida espiritual, ela só pode ser suprida quando você está cheio do maná, quando você está cheio do pão da vida, quando você está cheio do Cristo em sua vida. Ele sim pode suprir as suas necessidades. Vivemos um tempo de fast food espiritual, mas isso não alimenta o crente. O que alimenta o crente é o maná, é o Cristo, é o Filho de Deus. E por isso você deve meditar na sua palavra com toda intensidade, com toda firmeza, porque Ele vai abençoar a sua vida espiritual e você vai ser uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus. E por fim, para finalizar, o texto mostra que as famílias foram supridas, várias famílias, Deus suprindo as necessidades das famílias com o maná. Então ele se preocupava com cada família, com cada indivíduo, com cada pessoa. Que nesse período de pandemia, onde muitos estão preocupados, creia, Cristo vai suprir a sua necessidade pessoal, a sua necessidade familiar, e Ele há de prover para você e para a sua família. Eu quero orar por você, abençoando sua vida, para que você creia neste pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e Ele sim pode abençoar as nossas vidas para a glória de Deus. Vamos orar.
Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora eu quero colocar a vida de cada pessoa, Senhor Jesus, que tem, Pai, ouvido essa ministração e tem passado por momentos difíceis em sua vida, em sua trajetória. Espírito Santo, visita a casa dele, a família, os negócios, a empresa, a faculdade, as escolas. Meu Deus, visite o nosso Brasil e que o Senhor venha suprir a necessidade do seu povo. Meu Deus, que todo crente fiel, que tem uma vida arrependida aos pés de Cristo, meu Deus, supre a necessidade dele. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha suprir as necessidades espirituais, que venha, meu Deus, abrir portas financeiras e que coisas extraordinárias venham acontecer em suas vidas. E que eles possam receber essa palavra como evidência de que Cristo é o maná e que eles haverão de receber a bênção do Senhor através desta ministração. Eu profetizo na sua vida bênçãos espirituais, bênçãos financeiras, bênção em sua empresa, bênção em sua família e que Cristo se revele em sua vida como o pão vivo que desceu do céu, o maná que veio no deserto para suprir a necessidade do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo.